E aí, galera do canal, hoje a gente tem uma entrevista super especial com a Riandra Tenório. É Riandra que fala, né? E Isso, Riandra. a gente vai falar sobre TCC. Ela é engenheira agrônoma formada. E conta um pouquinho da sua história pra gente, Riandra, e da sua carreira também. Então, primeiramente, quero te agradecer aí pelo convite. Estou muito feliz mesmo de estar aqui, né, passando um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Muito feliz mesmo, então, obrigada, tá, pelo convite. Então, meu nome é Riandra Tenório, do Carmo, mas, gente, eu só coloco Riandra Tenório. Dá até problema, né, de família, meu pai sempre fica chateado por conta disso, mas para ficar mais fácil, só Riandra Tenório, que o nome já não é fácil, né? Eu sou mato-grossense, aí de Mato Grosso, vim para São Luís de Montes Belos, Goiás, estudar, então fiz minha faculdade, minha graduação em São Luís. Formei o ano passado, então hoje sou engenheira agrônoma e já iniciei no mestrado, então agora eu estou no primeiro ano, primeiro semestre, né, do mestrado. E também compartilho um pouquinho da minha experiência, da minha vida acadêmica, como engenheira agrônoma, lá no meu Instagram também, riandra.tenório, tá? Que passa um pouquinho das informações, gosto de trabalhar com essa parte da graduação, né? Ajudar o pessoal que está na graduação. Então, por isso que eu fiquei muito feliz pelo convite, que tem tudo a ver, né? A gente falar um pouquinho de TCC, esse tema aí que causa muito medo nos alunos na graduação, né, Carol? Sim, nossa, deixa todo mundo nervoso. Você pode falar um pouquinho sobre como que a gente começa um TCC? Sim, então, primeiramente, antes de começar, gente, TCC não é bicho de sete cabeças, então é importante deixar isso bem claro. Acho que quando a gente inicia, né, a graduação, todo mundo fica colocando aí o maior medo na gente. Nossa, TCC é o mais difícil, TCC é isso, TCC é aquilo. Eu falo isso porque eu também, quando eu iniciei, né, a gente passou esse medo, todo mundo, meu Deus, será se eu vou conseguir fazer esse TCC? Será se eu vou conseguir formar? Porque ele é bem no último ano, né, o último semestre que você faz, então é um projeto que você tem que fazer e defender, né, para você formar. Você precisa fazer isso, é um requisito de todos os cursos, né? Mas não, gente, calma, não é esse bicho de sete cabeças. Acho que o principal, assim, do TCC é começar por onde? Qual que é um tema dentro do curso? A gente está falando da agronomia aqui, né? Então, qual que é o tema dentro da agronomia que você tem mais contato, que você mais gosta, né? Uma coisa que eu sempre falo, quando você vai começar a fazer o TCC, é legal você começar desde o quinto, sexto, sétimo período, já ir começar a pensar nesses temas, né? A pensar nessa área. Porque quando você está aí no sexto, no sétimo, você já tem uma noçãozinha do que a agronomia estuda, né? Das matérias, do que é a agronomia. Então, você já consegue ter, assim, um norte de qual área, né, que você quer fazer esse TCC. Então, beleza, Riandra. Eu decidi a área. Eu quero fazer, dando exemplo meu, né? Eu quero fazer na área de solos. Aí, beleza. Dentro de solos, a gente tem várias outras sub-áreas, né? O meu, por exemplo, foi química do solo. Então, trabalhei com a química do solo, análise, né? E isso porque eu sempre gostei desse tema, sempre gostei de falar sobre isso, de estudar sobre isso, né? Então, o segundo passo depois é o quê, Riandra? Escolher orientador, né? Afinal, sem o orientador não tem como você fazer o TCC. Por quê? Porque o orientador que vai, como o nome já fala, né? Orientador. Então, ele vai te orientar conforme você for fazer o seu TCC, desde montar projeto. Então, tudo ali é o seu orientador. Então, é ele que vai te ajudar. Então, uma coisa que eu sempre falo também é o quê? Saber escolher o seu orientador.
Às vezes a gente, nossa, eu gosto deste professor, o exemplo, né? Eu gosto desse professor, então eu quero ele para ser meu orientador. Tá, mas ele é da área que você escolheu? Ele vai saber te orientar nessa área que você escolheu? Porque, claro, é muito legal você escolher um professor que você tenha contato, que você goste, que você já saiba trabalhar com ele. Isso é um quesito muito importante, né, para você. Querendo ou não, você vai ter que lidar com ele ali 24 horas, né? Então, você vai montar um projeto com ele, você vai montar um experimento. Então, sim, tem que ser uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você tenha contato. Mas ele também saber do assunto que você vai trabalhar é mais importante ainda, porque se ele não é da área, como que ele vai saber te auxiliar para você fazer aquele tema que você quer, para você construir a pesquisa ali em cima? Então, eu sempre falo que tem que andar com esses dois quesitos, né? O professor ser da área que você quer, que você vai fazer a pesquisa, e também ser uma pessoa que você goste, que você tenha contato ali para trabalhar com ela, né? Porque também não tem como se não estiver junto. Se você trabalhar com um orientador que você não gosta, também não vai dar certo, né? É verdade. Não é nada legal. Você pensa, já é muito difícil fazer ali o TCC, trabalhar nessa área, e fazer com uma pessoa ali que não vai, que você não tem contato. Você pensa, vai ser mais difícil ainda, né? Assim, eu acho que eu não sei se vai ter até uma pergunta sobre isso, né, Carol? Como escolher o tema, Sim. que é também outra coisa muito importante. É verdade. E tem alguns professores que eles nem são especialistas sobre o assunto, mas eles pesquisam muito e acabam te ajudando bastante. Mas eu acho que, como você falou, é importante ele saber mais sobre o assunto para te auxiliar ali qual a melhor forma de seguir ali o rumo do TCC. Sim, porque até em questão de montar os experimentos, então é o seu orientador que vai te orientar tudo. Ele vai te dar ali algumas opções, faz sobre isso, faz sobre aquilo. Às vezes a gente tem até um tema na cabeça, mas a gente não faz a mínima ideia como colocar isso em prática, né? E é o orientador que vai fazer isso por você, ele vai te ajudar exatamente a isso, né? A como colocar isso em prática, como montar o experimento. Então, se ele não ter pelo menos ali uma noção do que ele está da sua área que você quer, ele não vai saber te auxiliar. Então, é importante também ele ter essa noção do tema, né? Sim, muito verdade. E, André, e na hora da gente montar o TCC? Aí a gente tem que procurar informações confiáveis e fontes que dá para que são de especialistas, né, sobre o assunto. E onde a gente pode embasar o nosso trabalho? Onde a gente pode encontrar essas informações confiáveis? Sim, então, o TCC, gente, é um trabalho científico, né? Então, o que é um trabalho científico? É o que você tem que ali comprovar o que você está falando. Então, não é só você, a voz da minha cabeça falou que é assim. Não, não é. Então, você não pode fazer isso. Você tem que comprovar. Como é que você comprova o que você está falando, a pesquisa que você vai fazer? É procurando outros autores, porque já tem vários autores ali. Gente, a maioria das áreas já tem autores que falam sobre aquilo, que já veio pesquisando sobre aquilo, né? Então, você vai pegar um tema ali e vai melhorar ele, no caso, né? Então, você tem que pegar, você tem que ter ali um autor que comprova aquilo que você está falando. Que você vai fazer isso. Eu gosto bastante de alguns sites que eu uso muito. Fiz meu TCC, não só o TCC, mas vários outros trabalho científico, né, artigo, enfim, tudo para realizar você precisa ter uma base boa. Eu até listei alguns sites aqui para falar para vocês, gente, que eu gosto. O primeiro é o Google Acadêmico. Eu acho que a maioria já conhece o Google Acadêmico. Acho que é uma das bases que tem todos os artigos científicos, você imaginar, tem, não só em português, gente, em inglês, em outras línguas, né? Então, é uma base muito boa, é o Google Acadêmico. Então, acho que a primeira fonte que eu vou pesquisar ali é o Google Acadêmico. Só que, assim, tem vários outros também, né? Que eu vou citar aqui para vocês. A CAPES. CAPES tem um site também, né? Que vai falar sobre isso, que vai ter vários artigos, vários autores, várias pesquisas
que você consegue pesquisar. Tem também o ICA, acho que é assim que fala, eu não sei, gente, me perdoe, mas eu acho que é este mesmo, depois vocês procuram. Tem o iCience também, que é outro site muito bom, que tem todos esses artigos e pesquisa. Agora, para quem? Eu vou levar para o lado aí, que para quem quer sobre nutrição de plantas, levando um pouco para a área de solos, né? Eu descobri recentemente esse site, que até que foi aqui no mestrado que eu descobri esse site, que ajuda muito, mas muito mesmo para quem vai trabalhar com nutrição de plantas. Gente, qualquer planta relacionada à nutrição, o site é nutrição de plantas.agr.br/site. Então, é um site muito bom que tem tudo. Então, tem artigos, tem autores, porque isso é muito importante quando a gente vai fazer o TCC, principalmente ali na discussão, né? Você tem que colocar ideias de outros autores, não só que concordam com os seus resultados, mas também autores que fizeram e o resultado saiu diferente, né? Então, você pega essa base todinha e vai ali fazer uma discussão no seu trabalho, né? Para que fez isso, por que foi assim, por que foi aquilo, por que do autor talvez deu outro resultado, foi a metodologia que ele usou. Então, nesse site, gente, tem tudo. Eu amei, sério. Na hora que eu descobri, eu falei, meu Deus, por que eu não descobri esse site na graduação? Porque eu trabalhei com isso, né? Então, eu precisava ter descobrido esse site antes. Sim, eu achei muito interessante. Eu não conhecia ele, eu vou pesquisar depois. Pois é, nutrição de plantas. Gente, é muito bom. Tem de tudo sem imaginar. O desenvolvedor do site, ele foi um aluno até daqui da faculdade, né, que ele montou esse site. Então, hoje ele é professor, bem renomado e tal. E ele dá aula e ele até posta esses slides lá. Então, Nossa. tem uma base muito boa até para você estudar, não somente para você fazer um TCC, algum artigo científico, mas também para você estudar o assunto, né? Ele tem esses slides, essa base muito boa. Tem dicas de livro. Gente, o site é muito completo. Muito completo. Nossa, achei muito legal. Leandra, na hora de escrever o TCC, tem muita gente que perde nota porque escreve palavras erradas e a gramática está incorreta. Como é que você fala para a gente uma dica para não acontecer isso no nosso TCC? Tipo, como revisar ele para não deixar erros? Sim, sim. Então, acho que a base de tudo, gente, é leitura. Leitura. É você ler. Às vezes você acha que não, mas quando você está lendo, você começa a aprender a gramática, aprender as palavras, como é que escreve, como é que não escreve. Então, a leitura é a base de tudo. Gente, vocês vão fazer qualquer coisa, gente, leiam. Ler é a base de tudo. Se você ler, você vai ter conhecimento, você vai saber o que é aquilo, o que não é. E automaticamente você está ali forçando ali a sua gramática, né? O seu português, que a gente sabe que muitos têm dificuldade, né? Eu também tive muita dificuldade com gramática. Mas outra coisa muito boa que eu sempre fiz era pegar exemplos, por exemplo, de artigos que eu pesquisava, né, para fazer o meu TCC. Então, eu ia pegando ali uma parte dele, colocando no meu TCC, né, e eu ia escrevendo com as minhas palavras. Uma coisa que eu sempre fazia também, tá em dúvida em palavra? Gente, procura. Vai no dicionário. Hoje não precisa nem disso, né? A internet tá aí, né, gente? O Google tá aí, o pai de todos tá aí para você pesquisar. Então, tá em dúvida? Pega lá e escreve. O próprio Word também, quando você escreve errado, ele vai lá e te mostra que tá errado, então corrige. Mas a leitura é a base de tudo. Ler é a base. Sim. Eu fiz um curso de técnica em agropecuária, aí tinha que fazer TCC também. Aí minha professora disse que quando estava quase pronto o TCC, sabe, estava nos finalmente, já estava nas referências, aí ela falava para colocar outras pessoas para ler TCC,
porque a gente já acaba que acostuma. A gente lê, e a gente deixa algum errinho passar, acaba não vendo. Então, se outra pessoa lê, ela vai ver com outros olhos, então ela vai estar mais... Sim, eu ia até te falar isso. Às vezes a gente está ali fazendo aquilo, passa despercebido, a gente não percebe que a gente escreveu errado. Não só a palavra errada, mas até questão de concordância da frase ali, coerência, né? Então, você lê, e para você ali tá certo, né? Tá ok. Mas e quando você passa para outras pessoas, né? Ler, parece que aí elas conseguem, né, identificar alguns pontos e até te falar para você corrigir, né? Uma coisa que eu sempre fiz também, não só para o meu orientador, mas para outros professores, né? Eu passei para outros professores lerem, ver como se estava, até questão de estrutura, né? Se está ok, concordância, porque, gente, erro de palavra é um trem que, assim, é igual eu falei, você pesquisa se aquela palavra escreve ali ou não. Mas a parte de concordância é mais difícil, né? Porque aí é leitura mesmo, é você vendo qual se realmente é daquele jeito que está escrito. Então, passando para outras pessoas, elas conseguem identificar, né? E a dica que eu ia falar era isso, pedir para outros professores, né? Ler também o seu texto, o seu TCC, não somente o orientador. É verdade. Nos cursos de agronomia tem português, né? Então dá para pedir para a professora de português dar uma lida para ver, né, o que ela acha, o que ela sugere. E também dá para pesquisar muitos sinônimos, porque tem gente que repete bastante palavras. Tipo, no que eu fiz, eu estava repetindo muito. E aí minha professora falava, não, procura sinônimo. Tipo, você vê o sinônimo que mais se encaixa ali e coloca. Sim, essa questão de sinônimo, no próprio Word tem, né? Quando você clica lá em cima da palavra, tem a parte lá de sinônimos. Você coloca e ele te dá, abre uma aba ali com todos os sinônimos da palavra que você tá querendo. Então, facilita, né? Não precisa você ficar, por exemplo, saindo do Word que você está escrevendo, né? Para ir no site e tal, no Google. Então, o próprio Word te dá isso. Nossa, essa ferramenta eu nem conhecia. Eu nunca fiz pelo Word. Não? Não, não sabia dessa. Geralmente vocês escrevem por onde? Não, eu escrevo pelo Word, mas eu não sabia que dava para procurar sinônimo. Tipo, eu ainda... Sim. Aí hoje tem muita ferramenta que auxilia muito, gente, muito mesmo. É só você clicar em cima da palavra, sabe? Aí com o botão direito vai abrir várias coisas. Aí lá vai ter sinônimo. Aí você clica em cima, te abre uma aba bem do lado, com todos os sinônimos da palavra. Ah, sim. Aprendendo cada dia mais. Um pouquinho. Não, mas é assim mesmo, a gente é vivendo e aprendendo, né? A gente nunca vai saber de tudo, né? Então, por isso que cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho mais. É verdade. Quando você foi fazer o seu TCC, qual a parte que você achou mais difícil, assim, de fazer? Que você teve que quebrar a cabeça? A parte, na realidade, assim, mais difícil, gente, não foi nem colocar o experimento, fazer o experimento, ou até questão de apresentar o TCC. Acho que a parte mais difícil para mim foi o quê? Escrever. Né? Parar ali, sentar na frente do computador, porque é um momento que, infelizmente, não tem como correr, gente. Não tem como correr. Você tem que parar, tirar tempo mesmo para você escrever e ficar, né? Igual nós estávamos falando, de concordância, tem que ter todo aquelas normas de português que a gente sabe, né? Sim. E aquilo foi muito difícil para mim, principalmente porque eu sou uma pessoa que não aguenta ficar parada. Sou uma pessoa que, se você ver, eu sempre vou estar fazendo alguma coisa. E ter que parar na frente do computador, ficar ali 24 horas não, mas ficar muito tempo horas na frente do computador fazendo, corrigindo TCC, escrevendo. Foi muito cansativo, na realidade, para mim, sabe? Foi algo que desgastou muito, eu senti, assim, eu fiquei sentida. E até uma coisa da gente começar o TCC antes, gente. É muito importante não deixar para a última hora. Exatamente por isso, né?
porque é uma fase muito desgastante. Você tem que tirar tempo, não só para escrever, mas tem que tirar tempo para pesquisar, você tem que tirar tempo para ler, você tem que tirar tempo para escrever o TCC, para revisar, para fazer uma apresentação que a gente faz, né? Então, tem que ter um tempo. Então, quanto antes você começar, melhor vai ser, mais bem estruturado o seu TCC vai ser, né? Do que você fazer algo ali de última hora, de qualquer jeito. Sim, é verdade. E sobre o tema do TCC que a gente estava falando antes, como que foi para você descobrir o que você queria? Era uma coisa que você já tinha em mente faz tempo ou o seu orientador te ajudou com isso? Então, o tema em si foi eu que sempre quis fazer sobre solo. Eu sempre gostei muito das matérias de solo. Eu tenho um pé na fitopatologia, o início da minha carreira acadêmica, e eu mexi muito com fitopatologia. Até então, eu ainda não tinha descoberto, né, as matérias de solo, que no meu caso, eu fui ter matéria de solo lá no quinto período, quarto, quinto período, né? Então, antes eu ainda não conhecia. Depois que eu conheci, eu descobri essa paixão, né? De gostar de solos. E aí eu falei, não, eu quero essa carreira que eu quero seguir para mim, é isso que eu quero, é essa área. Amo demais fitopatologia, gosto, mas eu quero é solo. E aí, o que eu fiz? Colei no meu professor de solos, né? E eu sempre pedi ajuda para ele, desde então até ele que foi o meu orientador. Ele que me ajudou muito com o processo até de estágios, né? Eu falava para ele, professor, eu quero um estágio na área, né? Para me ter uma noção mais. Então ele foi e falou, não, vou te ajudar no laboratório de solos. Então foi indicação dele. Então para você ver que esse processo tanto que é importante do seu orientador, né? Você encontrar uma pessoa ali da área que você quer e ele vai saber te auxiliar em tudo. Você vê no meu caso, até nos estágios. Foi ele que me auxiliou nisso tudo. E aí, quando eu escolhi a área, eu ainda não sabia o tema, né? Eu não tinha um tema em mente, eu sabia que eu queria em solos. E aí entrou também a parte do orientador. Ele, não, então vamos procurar aí algo relevante, né? Porque não adianta também você fazer um TCC só por fazer. E ele foi, pesquisou alguns temas, passou para mim, não, por que a gente não fala sobre o método de extração de fósforo, que é um dos métodos, né, que foi o remanescente que eu trabalhei. E aí a gente resolveu fazer, eu gostei da ideia, eu falei, não, vamos fazer, e fiz. Teve uma ajuda muito grande do laboratório que eu fiz estágio, então eu fiz estágio lá, e de lá eu já consegui também desenvolver o meu TCC lá, para você ver que está tudo assim encaixado, sabe? É verdade. Sim. Nossa, tem muita gente que tem vergonha, né? Tipo, de falar com os professores, acaba a aula, já sai da sala e vai embora. E o professor tem tanto para ajudar a gente, né? Tipo, não só sobre a matéria em si, mas sobre tudo. Tipo, Sim, nossa, o meu orientador, eu falo que assim, ele foi um amigo mesmo, sabe? Um orientador não só de TCC, mas também até de vida mesmo, sabe? De crescimento pessoal, de crescimento profissional. E é legal a gente ter eu chamo de network, né? Esse contato com as pessoas. Gente, não é só com o professor, né? Com vários outros profissionais, a gente ter esse contato. Ter essa ânsia de conhecer pessoas, né? De saber mais, de correr atrás. É isso aí que vai fazer a diferença. sim, concordo, verdade. Na sua opinião, o que você acha que pode reprovar um TCC? Para te falar a verdade, eu ainda não vi ninguém reprovar no TCC, gente. Pode ter sido assim, na minha faculdade não teve, mas chegou bem próximo. E aí a gente começa a ver, não, o que foi que ele errou, né? O que foi que deixou a desejar, o que é isso, o que é aquilo. Então, reprovar, eu não sei te dizer, assim, mas tem várias coisas que fazem o quê? Você perder pontos, né? Uma das coisas, né, que a banca ali vai avaliar relevância do tema, ortografia, metodologia,
Tudo isso eles vão avaliar o seu tempo de apresentação, a sua postura, o seu slide, até se você soube explicar, se você soube passar o conhecimento que estava ali, porque também não adianta você escrever, mas se na hora também você não souber passar aquilo para a banca, né? Para passar para quem está te ouvindo, né? Então, você pode saber ali o que realmente é, mas se você não conseguir passar para a banca que está ali, não vai adiantar nada. Né? Porque você que vai estar ali defendendo o seu TCC, é algo que você fez. Outra coisa também é na hora de responder as perguntas. Então, a banca faz perguntas para você e é sobre o seu tema, gente. Não é nada fora. Tá? Perguntas são relacionadas ao que você fez. Por isso que é importante você fazer o seu trabalho. Sou muito contra, tem muita gente que faz, e claro, cada um tem, né, seu pensamento, mas de pagar, né, para fazer um TCC, pagar para fazer um experimento, e isso talvez deixe a desejar lá na frente, né? Então, quando você faz algo desde o início, você está ali, você fez, você estudou, você pesquisou, vai ficar muito mais fácil para você apresentar aquilo, para você defender o que você fez, né? Quando é algo que você não fez, vai ficar muito difícil, porque às vezes pode ser que você deixou passar alguma coisa na hora que você foi estudar, né? E a banca vai e acaba te pergunta e você fica sem saber. E é aquele negócio, mas foi você que fez? O trabalho não é seu? Como é que você não sabe isso? Sim, né? E tem uns que gostam de perguntar sobre detalhezinho, né? E tipo, se não foi você que fez, então você não vai saber dos detalhes, de como, né? Exatamente. Uma coisa que eu acho que pega bastante também é na questão de resultados, né? Porque a gente sabe que o TCC ali a gente faz, pega dados, joga no programa, o programa vai te dar análises estatísticas, né? Então, se você não souber explicar aquelas estatísticas ali também, eu acho que é algo que todo mundo tem muita dificuldade de entender tabela, entender gráfico. Então, se você não sabe explicar aquilo ali, você vai perdendo ponto, né? E eu acho que conforme quanto menos ponto, mais pontos você perder, mais chance você tem de reprovar, né? Sim, verdade. E sobre esse que você falou agora, esse assunto sobre gráficos, tabelas, na hora de apresentar, como que você acha que a gente pode fazer uma coisa simples e que a gente vai conseguir passar essa forma de entender, passar nosso conhecimento sobre o assunto para os que estão escutando, para a plateia, para a banca também? Uhum. Na hora de você montar, assim, você monta a sua apresentação, né, o seu slide. Eu gosto bastante de fazer os meus slides em tópicos, né? Que é algo que eu sei o que eu vou falar, mas eu não vou segurar a atenção ali de quem está me ouvindo, porque o foco ali é eu, não é o slide. O slide é uma ferramenta para me ajudar a passar informação, mas as pessoas que estão ali, ela não pode ficar lendo o slide, ela tem que prestar atenção em quem? Em você que está falando. Então, quando você enche o slide com muita informação, principalmente escrita, né, acaba que tira a atenção das pessoas que estão te ouvindo só com o slide, e ela não escuta o que você está falando. Então, essa parte de colocar tópicos é muito bom, sabe? Porque você fez o trabalho, você sabe do que você vai falar. Então, as palavras-chave ali no slide é só para você conseguir saber a ordem, né, do que você falar, como que você vai falar ali, né? E quando você faz essa estrutura, fica muito mais fácil. Então, você vai apresentar, a pessoa vai prestar atenção em você, porque no slide não vai ter tanta coisa para chamar a atenção, né? Então, vai prestar atenção em você, no que você está falando. Muito legal também a gente utilizar figuras, né? Focar também até nos gráficos, a gente tem que colocar na nossa apresentação, né? Os gráficos do nosso TCC, tabela. Mas quanto menos, eu falo, quanto menos palavras você colocar, menos texto você colocar, melhor vai ser a sua apresentação. Sim, porque daí, se não tiver texto, evita, né, da pessoa ler, porque às vezes, se tiver texto, ela nem ia querer ler, mas daí na hora ela fica nervosa e daí começa a ler e aí pode perder pontos, né? Isso dificulta até para a gente mesmo, né? Porque aí, tá escrito, então vou ficar lendo. E você vê, gente, é muito chato
você vê uma pessoa que está ali lendo. É aquele negócio, porra, mas está lá, ó, eu xingando, desculpa, mas está lá, não precisa, né, dela estar lendo. Eu estou lendo, eu sei ler, né? Eu não preciso dela ler. Então, fica mais ou menos isso, e vai acabar que talvez até te atrapalha, né? Então, igual você falou, no nervosismo, você começa a ler, você começa a confundir, você começa a falar coisa com coisa, e vai só te atrapalhar. É verdade. E na hora das imagens também, é muito importante fazer fontes pequenas, mas que sejam legíveis e corretas, né? Da forma correta, porque não pode faltar fonte. Muitos trabalhos na faculdade, eu vejo um monte de gente, não TCC, né? Trabalho normal de faculdade, mas as pessoas não colocam fonte, sabe? Eu fico, gente, isso é o básico. Coloca a fonte embaixo da imagem. Sim, querendo ou não, você tirou aquilo ali de algum lugar, né? Então, mesmo que for da gente, tem a forma de colocar, né? Fonte pessoal, né? Agora, se não foi seu, você tem que colocar, porque não foi você que fez. Então, como se diz, é algo que você tem que fazer, você tem que dar os créditos para quem fez, porque não foi você. Então, por exemplo, eu peguei da internet, tal site, coloca fonte de tal site, porque não foi você que fez, você pegou de outra pessoa. Sim, com certeza. Então, Leandra, essa era a última pergunta. Eu estou muito, muito feliz de te conhecer e de falar com você sobre o TCC, porque isso me tirou muitas dúvidas de verdade e me ensinou coisas que eu não estava percebendo. Então, muito obrigada. Foi muito legal. Eu gostei muito de te conhecer. Foi um prazer. Obrigada por aceitar participar do nosso projeto. Nossa, eu que agradeço. Estou aqui super aberta a precisar de alguma coisa. Tem meu Instagram, riandra.tenório, tem meu WhatsApp também, pode ficar à vontade, tirar suas dúvidas, estou aqui para isso. Acho muito legal, né, esse contato, porque a gente já passou por isso. E eu falo que na minha época, se eu tivesse pessoas ali, claro, eu tive muitas pessoas que me auxiliou, mas eu acho que se eu tivesse mais pessoas ainda para falar sobre agronomia, as coisas que eu estudo, as coisas que eu faço, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, acho que eu teria quebrado a cara menos, né? Eu tinha errado menos, né? Sim. E esse contato é muito bom com alguém que já passou por aquilo, né? Então, ela já tem uma noção do que a gente faz, do que não faz, principalmente o TCC. Então, eu retorno a falar, gente, TCC não é bicho de sete cabeças, tá? Pensa que, cara, se você... agronomia é 5 anos, né? Então, assim, se você conseguiu fazer ali 4 anos e meio, vamos dizer, de matéria, você conseguiu passar, você chegou até ali, venceu 4 anos, cara, o TCC é o de menos. É o de menos que você vai fazer. Né? E é algo que, igual eu falei, é algo que você vai fazer, é algo que você vai colocar em campo, é algo que você vai coletar os dados, você que vai escrever, que é o que se espera, né? Que é você que faça. Então, vai ser muito mais fácil para você apresentar, para você escrever. Claro, fácil não é, gente, não é, mas também impossível não vai ser. Eu passei, muita gente passou por isso e tá aqui vivo, tá? Então, não se preocupe, só faça o que vocês têm que fazer, procure a ajuda do seu orientador. Gente, ele é o seu braço direito, esquerdo, sua perna direita, sua perna esquerda. Então, suba do seu orientador, né? Mostra realmente para ele, não só para o seu orientador, mas para os seus professores. Você pode pedir ajuda para eles também. Sobre o TCC, sobre como fazer isso, aquilo, sanar suas dúvidas. Então, não deixe essas coisas passar, né? Suga realmente, porque ele está ali para isso, para te orientar, para te ajudar. Então, aproveita esses momentos, aproveita. E não deixe para a última hora, gente. Não cometa esse erro que muitos cometem, que é fazer TCC de última hora. Comece antes, já começa a pensar, até no orientador, já vai atrás do orientador, conversa com ele, olha, eu quero fazer sobre isso, o que você acha? Começa a pensar nisso tudo desde antes, não deixa para a última hora, porque realmente é muito desgastante esse processo de criação de TCC, gente, é muito desgastante. E de última hora, pode ser que dá certo,
mas pode ser também que dê errado, né? E você pensa fazer 4 anos ali, quase 5 anos para você formar, faltando só o TCC para você formar, para você conseguir o seu diploma, e quando a fé você não se dedica e bomba, vamos dizer assim, né? Bomba no TCC, tem que refazer. Você pensa, TCC é de menos, tá? Então, foca aí, eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Você está em qual período? Eu estou no Você 5º falou? semestre. É no quinto semestre. O Pois é. TCC1 é do 6º, só que eu puxei agora, aí eu tô com um pouco de medo. Mas é engraçado, né, que a gente fica, tipo, pensando na hora da apresentação, porque, tipo, eu sou muito nervosa para apresentar trabalho. Me dá uma suadeira, começo a ficar nervosa, não sei o que acontece, mas é bobo, né, porque a gente que fez o TCC, tipo, a gente sabe de cada detalhezinho da produção, do que a gente escreveu, o que quer dizer aquilo ali, e a gente fica nervoso por besteira, né? Não, mas esse nervosismo, eu sinto até hoje. Todas as apresentações, eu estou aqui falando para vocês e eu estou nervosa. Minha mão está aqui suando, tá um friozinho na barriga. Será que eu estou falando certo? Será que eu não estou? Então, assim, isso é em todo o nosso processo. A gente tem esse medinho, né? A gente tem esse nervosismo. Mas o que a gente não pode deixar? Isso atrapalhar, né? Isso é demonstrar que você está nervosa, demonstrar isso para quem está te assistindo. Então, uma coisa que me ajuda muito, muito, além de quando você sabe do que você está falando, facilita, né? Mas muitas vezes, mesmo você sabendo, o nervosismo te atrapalha a passar. Coisa que me ajuda muito mesmo antes, eu não ficar estudando, por exemplo, 1 hora antes, porque tem muita gente que gosta de ficar estudando de última hora. Cara, tá chegando aquele momento, para, pensa, respira fundo, pensa sempre que vai dar certo. Uma coisa que dá certo muito comigo é eu pensar positivo. Não, vai dar certo, é só mais um obstáculo aqui, eu vou conseguir fazer, eu vou conseguir passar, então eu sei o que eu estou falando, eu estudei para isso. Então me ajuda muito, talvez possa te ajudar também no nervosismo, sabe? Sim, muito obrigada, Riandra. Foi super especial a nossa entrevista, eu gostei muito. Obrigada por participar e passar um pouquinho do seu conhecimento para a gente. Eu que agradeço, precisando, estou aqui à disposição, viu, Carol? Pode deixar aqui, qualquer coisa eu te chamo. Qualquer coisa eu tô aqui para te socorrer. Eu vou Viu? parar de gravar Muito agora, obrigada. mas daí a gente tira uma foto, tá? Certinho.